Eu falo muito que o timing ideal para buscar crédito é antes de precisar do crédito. A pessoa que tem consciência do seu fluxo de caixa, ela já entende que ela vai precisar antes do crédito. O empresário também não dorme com problema de não pagar a conta. Saber que você tem um dinheiro lá guardado e se precisar você só utiliza, é a melhor coisa do mundo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio e hoje a gente tem um convidado muito legal, né, Denis? A gente gosta muito dele, é nosso amigo. Faz tempo que a gente estava querendo gravar com ele, né? E ele é nada mais, nada menos do que fundador e CEO da Avante Open Banking. E ele vai contar tudo pra gente sobre a história dele, sobre os negócios dele. E muito bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigada por receber nosso convite. Opa, eu que agradeço. É uma satisfação estar participando aqui com vocês. Eu participei de outro um pouquinho antes e falei, tô indo gravar com duas pessoas que eu gosto muito e faço questão. A agenda é um pouco corrida, né, de vocês, a minha, mas a gente faz questão de participar e contribuir com o público de vocês e ajudar aí no que puder. Bacana. O Luiz, ele tem uma frase fantástica, que é: o sucesso é uma decisão. O sucesso é uma decisão. Fala um pouco mais, vamos começar por aí. É sensacional. É muito forte, né? É muito forte. Eu não tenho tatuagem ainda, só falo, se eu for fazer uma, ia ser ou do meu filho ou alguma coisa assim, né? E estampei na parede da empresa lá, o sucesso é uma decisão. Eu vi essa frase, eu acho que faz um ano mais ou menos, eu falei, nossa, faz muito sentido. Porque eu até acredito na sorte, mas eu acredito na sorte que a gente constrói. Uhum. Eu acho que a gente precisa construir a nossa sorte. Então é igual o sucesso, que vem de decisões diárias que a gente toma, de várias coisas, em vários setores ou momentos da nossa vida que constrói o sucesso. Então o sucesso é uma decisão porque a todo momento a gente está tomando uma decisão que eu entendo que é ou para o sucesso ou para o insucesso. Cada coisa que a gente faz vai refletir no nosso futuro o que a gente vai ter, se é o sucesso ou o insucesso. É igual a gente que fala muito de treino, nos obriga a treinar. Lógico, a gente quer ficar bonitão, né? O Denis, o homem tá bonito, hein? Tá fino. O casal tá bonito. Mas a gente quer por saúde também. Que a gente entende que sem saúde, a ordem, né? Saúde, família e trabalho, a gente não faz nada. Até dei um exemplo falando assim, ó, quando a gente acorda numa segunda, a gente pode estar super motivado, com a energia, tem um monte de coisa pra fazer, acorda doente, não faz nada. E a gente não consegue desenvolver as coisas. E isso vale para tudo na vida. Então, é uma frase que me marcou, que eu carrego como um mantra e que vale para os meus negócios, para a vida pessoal, que só depende da gente. A gente que vem de baixo, não é herdeiro, não veio nada pronto. Se não for a gente que construir, vai ser quem? Se não você quem, né? Que o Joel fala muito. Então, as decisões diárias que a gente toma, eu acho que constrói o sucesso que a gente tem na vida. Legal. Luiz, se a gente for falar aqui da história toda do Luiz, vai ser 3 podcasts. Mas eu queria pegar com você, baseado nessa frase, né, quais foram as decisões que transformaram o Luiz, aquele menino que entrou no banco lá como funcionário ali, que queria fazer acontecer, no CEO da Avante, né? E depois a gente vai partir para aonde a Avante vai chegar. Mas aqui eu queria entender assim, quais foram as decisões que você, olhando para o passado, falou, poxa, essa foi uma decisão chave, né? Que pode servir de exemplo também para quem está nesse momento, né? Ou para quem já passou e falou, poxa, eu me conecto com o Luiz, eu tive também uma decisão parecida com essa. Quais foram as decisões ali que você considera chave para trazer você até aqui? Eu acho que a todo momento a gente, principalmente não só como empreendedor, mas principalmente como empreendedor, empresário, a todo momento a gente toma decisões importantes que vão refletir o nosso resultado. Então, desde que eu era do mundo corporativo, que eu trabalhava em banco, eu sempre quis ser o primeiro. Então, isso já era uma decisão importante para mim, de buscar, de não ficar atrás, eu tinha uma campanha, eu queria ganhar, tinha uma coisa, eu não aceitava, o porquê que não dava para fazer. Eu sempre fui meio inconformado.
Então, essa era uma decisão muito importante. E com isso, eu consegui, no mundo corporativo, crescer muito rápido. E com esse crescimento, me levou a alguns pontos de sucesso, inclusive ganhar algumas premiações dentro desses bancos que eu trabalhei. E isso sempre foi uma coisa que marcou muito dentro de mim. A outra super relevante na minha vida foi a decisão de empreender. Eu imagino alguém que é CLT pela vida inteira, 15 anos, tem uma boa carreira, um bom próximos passos construído, sair para empreender. Então, você está ganhando um salário ok, razoável, com uma promessa diretiva ali de crescimento boa, e você fala, não, vou começar do nada, né? Essa decisão talvez foi a decisão que mudou realmente a minha vida, a decisão de empreender. Mas antes de tomar a decisão, você precisa ter coragem, né? Coragem para arriscar, para fazer, para ir atrás. E eu acho que o ato de coragem foi a grande decisão que eu tomei ao começar a Avante, né? Ali foi onde que transformou minha vida e da minha família, não tenho dúvida. E essa questão da coragem, né, Luiz Fernando? Isso é uma coisa que muda a vida mesmo da pessoa, né? Porque agora, olhando para você e vendo o sucesso que você tem, todo mundo fala, ele tomou a decisão certa. Mas quando você foi tomar essa decisão, você não sabia como é que ia ser. Você não sabia se ia dar tudo errado e você ia ter que dar um passo para trás e voltar para o CLT, se você ia ter que bater de novo na porta do banco e dar o seu currículo de novo, se você ia sair com dívida, se não ia, se ia dar certo, se não ia, né? Então, é muito forte esse momento que a gente decide largar uma coisa que teoricamente é estável, está dentro da nossa zona de controle, de conforto, para arriscar uma coisa nova, né? Seja você empreender, ou você mudar de casa, ou você fazer qualquer coisa nessa linha, né? Você... Senti uma indireta para mim. A coragem é uma coisa que muda a vida da gente mesmo, né? Sim. E é um tiro no escuro, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Como é que foi isso para você, assim? Você teve apoio, não teve apoio? Foi um ato, assim, sozinho? Você tinha certeza? Como é que foi? Eu sempre fui bastante corajoso. Sempre tive apetite para risco. Então, é uma coisa que me molda. Eu gosto disso, dessa adrenalina, desse negócio do novo, da zona de desconforto. Eu sempre, se tá tudo muito arrumado na minha vida, eu arrumo um problema. Eu tô assim também. Não que eu ame o problema, né? Mas, sabe, aquele... É normal, né? Sei lá, né? Não, você fica conformado com as coisas muito rápido, fala, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa. E isso nos move, né? Uma energia que, querendo ou não, te leva para a zona de desconforto, mas a zona de desconforto é onde que traz resultado pra gente, eu não tenho dúvidas. Se em qualquer momento eu ficasse na zona de conforto, onde eu estava, seja no banco, ou lá no começo da empresa que eu comecei a ter resultado, eu estaria lá provavelmente. Mas quando eu fui fazer essa migração, dificilmente as pessoas entendem. Porque fala, pô, tá num cargo bom, você vai ser diretor, você vai ser sei o que lá, vai crescer, não faz sentido nenhum você fazer essa mudança. Mas aí eu acho que é questão de propósito, de acreditar. Pensem em vocês, quantas decisões vocês não tomaram, desde lá quando vocês montaram o negócio de vocês, que não mudaram a vida de vocês. De montar a construtora, de depois ir para fora, depois de entrar nesses clubes que a gente participa. Se em algum momento vocês tivessem parado, como vocês estariam? Sim. E eu acho que é isso, a gente tem uma característica em comum, que é o que nos move, né? Tomar esse tipo de decisão. Geralmente é contrassenso. Por quê? Minha família, meu pai sempre trabalhou CLT. Minha mãe lá atrás também já foi professora. Minha família, em geral, nunca empreendeu. Então, acaba sendo um ponto fora da curva. Ninguém entende. Você fica meio patinho feio do negócio. Mas eu acho que ter a coragem, que aí é muito aspirante a empreendedor que não tem, de tirar o plano do papel. Tem muita gente que rabisca um monte de coisa. Desenha, tem o melhor plano do mundo, a melhor empresa, mas não tem coragem de colocar em ação aquilo. Diferente de quem já é empresário, que eu falo, antes de ser empresário, ele é empreendedor, né? Tem o sonho, tá construindo ali, e ele começa a ganhar robustez, experiência, conhecimento, ele se torna um empresário. Assume risco, tem funcionário,
uma série de coisas, uma série de BO. E ele se torna um empresário. E os empresários, pelo menos que eu enxergo no nosso círculo, têm a coragem muito forte ancorado neles. A maioria tem a coragem como característica principal. Porque quem não tem coragem, geralmente, vai ficar no CLT. E uma coisa que você comentou que é legal, né? Assim, quando você tá tudo dando certo, as pessoas, qual que é o senso comum? Que você continue ali, né? Poxa, você tem uma carreira fantástica pela frente e tudo mais. E o senso comum é que a pessoa que tenta empreender é a pessoa que não está dando certo. Poxa, você não está conseguindo dar certo como dentro da empresa, onde você tem todo um apoio, aí que não vai dar, a chance de dar errado no empreendimento é maior ainda. Com certeza. Você tem realmente, se é para empreender, é a pessoa que está dando certo. Só que o senso comum, a natureza assim, da pessoa, fala, poxa, tá indo tão bem, tinha tantos planos para você, queria você aqui comigo, né? O coleguinha, todo mundo fica triste na hora da saída. É porque isso não é coragem, né? Na hora que tá dando tudo errado, você tá num lugar que você não gosta, você tá com pessoas que você não Aí gosta. é fácil a decisão, né? É fácil você tomar a decisão de sair e vai tentar outra coisa, pode empreender, pode ir para outro emprego. Agora, quando a coragem quando você tá num lugar que você tá num ambiente controlado, uma zona de conforto, tá dando tudo certo, e você fala, tô vendo o futuro e não é esse futuro que eu quero outro, então vou ter coragem de tentar esse outro caminho, né? É porque pensa bem, se você já tem sucesso fazendo para os outros. Fala, pô, não é possível. Se eu consigo ser tão bom aqui, eu tenho resultado, eu já sou líder, eu já movo pessoas, eu já conquisto prêmios. Por que não para mim? Não é possível. Eu sempre tenho um conceito, não, eu ia falar que eu sempre tenho um conceito que a gente tem uma vida só. A gente tem uma vida só. E se a gente não arriscar nessa, vai arriscar quando? Bon Jovi já falava, né? It's my life, it's now or never. É isso, pô. Se não for agora, meu, vai ser quando? A gente posterga muitas coisas, né? Pelo medo. Às vezes a gente olha as pessoas que estão no topo e às vezes a gente acha que que elas são fora da curva, que elas têm alguma coisa demais. E eu não. Nasceu com dom, né? Nasceu com dom. Super-herói. E eu sempre pensei o seguinte, nossa, ela é uma pessoa que nem eu, vai morrer que nem eu, um dia ela nasceu que nem eu, ela foi criança que nem eu, sabe? Ela fez as primeiras coisas, as primeiras vezes, igual a mim, e tem até o Clóvis de Barros, eu gosto muito dele, eu acompanho ele desde que eu era criança, ali, adolescente, no café filosófico, assistia com meu pai, e ele fala o seguinte, você tomou leite materno, você não nasceu com nenhum problema mental, por que você não pode entender isso? Ele sempre falava isso, sabe? Isso me marcou, é uma coisa que depois, já adulto, a gente encontrou outros amigos que gostavam desse mesmo vídeo onde ele falava isso, né? Você tomou leite materno, você não tem nenhum problema mental, você se alimentou na infância, você ou não, né? a Pelo menos não é diagnosticado o problema mental, a gente é tudo louco. Então, por que você não pode conseguir? E aí, no caso, ele falava de um determinado texto da pessoa entender, mas por que você não pode conseguir aquilo, né? Então, sempre tive isso na mente, assim, muito forte, sabe? Ó, eu vejo na nossa trajetória e eu fico analisando as coisas, né? Eu fui no Powerhouse do Flávio Augusto, que foi em janeiro, né? Desse ano, não? Desse ano. E o Joel subiu e falou assim, ó, há 3, 5 anos atrás eu estava ali na plateia e hoje eu estou aqui. Eu fico imaginando a nossa trajetória que, querendo ou não, alguém vai chegar lá também. E por que não a gente? Sim. E a gente está construindo. Se forem ver ali mesmo do Class, quais as pessoas que eram a mesma posição que a gente que está hoje e foram crescendo, eles trilharam esse caminho. Às vezes é ter a coragem e ter constância, que muitos não têm, né? Muitos não têm. E desistem quando não têm os resultados, né? Eu acho que é uma coisa que eu ia abordar, inclusive, que assim, a disciplina, né, de você fazer mesmo sem vontade, que nem todo dia você está motivado a fazer, né? O Luiz todo dia posta aquela fotinha no grupo lá, ele fez o exercício dele, então assim, ó, isso a disciplina com certeza faz a diferença em trazer o quê? Quando você sai, por exemplo, como a gente comentou, sai do banco e vai abrir seu próprio negócio, cara, não é só flores. A gente conversou aqui, parece só flores, né? Cara, mas no começo ali tem tanta pedra, tanta coisa para arrastar. E aí, como é que você... Aí sim que é coragem. Porque você tem que ter a coragem de vencer as dificuldades. Tem que ter coragem de criar aquele caminho. Porque não é trilhar um caminho, muitas vezes é criar o seu caminho, né? E aí você tem disciplina de ver o que está atrás da montanha ali que você vai ter que
criar um túnel no meio daquela montanha para chegar lá. E ignorar o que as pessoas falam, né? Porque quando você tem um objetivo, você vai direto naquele objetivo e tem que ignorar tudo. Você tem que ir atropelando tudo que tem na sua frente. É que tem muita gente que é insegura, né? Sim. É insegura de si mesmo e eu acho que não tem o propósito claro. Quem não tem o propósito claro desiste por qualquer coisa. É igual você falou, ter coragem quando tudo está bem ou está certo é fácil. E quando está no caos ou no problema? E a maioria, na verdade, das coisas da nossa vida, eu acho que são problemas ou dificuldades, apesar que eu não fico olhando nessa ótica. Mas quanta porrada a gente toma no nosso dia a dia e a gente tem que ser forte para aguentar, para suportar, até mesmo no nosso papel de líder ou de pais. Porque se a gente fraquejar, como que a gente fica nesses papéis? Quem que cuida desse pessoal todo? Então é um propósito, é uma missão. E assim, nem tudo é tão bonito ou não é tão bonito quando tudo parece na rede social. Na rede social tudo é perfeito, mas a gente tem problema. A gente é ser humano. A gente fica doente, a gente fica triste, a gente fica um monte de coisa. Mas a grande diferença, talvez, dessas pessoas, e isso eu acho que dá para se desenvolver, é a força que você cria. Eu acho que você leva tanta porrada durante a vida que você vai ficando cascudo. Você fica cascudo, que uma hora você fala, pô, não é possível que esse cara não sofre. A gente sofre, mas a gente tem que se manter. Porque quantos não estão por nós? Quanta gente não depende? E a gente mesmo. Então não dá pra ficar lamentando. Pô, não deu certo, tá bom, próximo. Ah, não deu certo, tá bom, próximo. Vai com coragem, vai com medo, só tem que ir. Porque a gente não tem opção. A gente falou aqui que a gente não é herdeiro. Vocês eram herdeiro? Não, de forma nenhuma. Tipo, herdeiro de valores, bons valores, Não, amor, carinho. A herança são os valores que nos trouxeram. Mas talvez é mais Mas de importante, dinheiro, senão a não. gente não conseguiria estar aqui. Se a Sim, gente não tivesse sim. isso, que A são... gente é herdeiro do que importa, né? O resto a gente constrói. Porque aí dá pra construir. Quem não herda nem isso, dificilmente, porque ele não tem base, ele não vai construir nenhuma coisa ou outra. Ele não tem nem a visão que isso é possível que aconteça. Mas agora o que eu falei aqui, fica pensando, e a gente lembra, né? E parece que em determinado momento é tão difícil romper, né? Você fala assim, putz, eu tô fazendo, mas aí que vem a constância, o todo dia lá, o treininho diário, ler um pouquinho do livro todo dia, lembrar o porquê, lembrar o porquê, aí eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas que eu estava lendo num livro esses dias, que a vida não é uma dança, ela é uma luta. Eu falei, pô, a gente pode levar como uma dança, mas na verdade a gente enfrenta como uma luta diariamente, né? Sim, sim. Eu acho que tudo na vida, assim, ele depende muito de como você enfrenta, né? Por exemplo, assim, ó, a dor é uma realidade. Bateu, tá doendo, né? Mas sofrer, o quanto sofrer e quão mais rápido superar esse sofrimento e seguir em diante, né? Eu acho que isso é uma das coisas que faz a diferença em você conseguir encurtar esse caminho para o sucesso, né? Porque quando você, queira ou não queira, você está sofrendo aí na academia, não é, né? Você vai fazer uma academia, você vai querer ficar mais forte, vai romper fibras para que elas se reconstruírem. E se você, naquela dor que você sentiu, você ficar sofrendo com aquilo, você não vai de novo. E aí, se você encarar de uma forma diferente, uma forma positiva, você sofre menos e você, na verdade, começa a aproveitar melhor a vida, né? Então, a vida fica mais leve e parece ser mais leve. Às vezes, a gente cria problemas, né? Quando a gente olha para o passado, alguns problemas que eram um problemão no passado, você olha hoje e fala assim, poxa, né? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não... Assim, e aí, quando a gente olha, às vezes, os amigos da gente ou família, a gente vê a gente se barrando por poucas coisas, né? A gente estava até comentando no passado a questão quando a gente, antes de entrar aqui, né, a gente estava falando sobre a questão do... Estamos gravando, estamos no 4º mês do podcast? Acho que sim. A gente está com quase 200 mil visualizações. Parabéns, hein? Né? E, cara, quando a gente conheceu o Luiz a primeira vez, a gente falou, cara, a gente é caipira, a gente é escondido, a gente não fala, a gente Não é muito tem nem fechado. Instagram direito, né? E aí, depois de tudo quando você quer transformar, quando você quer mudar, se você realmente se transforma. Só que não é simples, não é fácil, você tem que se jogar. E depois, quando você se joga, o que a Cíntia fala? O que você gosta de fazer aqui nesse momento aqui? É gostoso, é prazeroso estar aqui?
Ai, eu adoro fazer podcast, adoro. Eu falo que eu queria fazer só isso. O celular bombando, as contas pegando fogo. Fala, pera aí, deixa eu gravar aqui. É um bom momento pra gente de a gente aproveitar também a vida, aquele momento, porque assim, queira ou não queira, que a gente tá fazendo conexões, a gente tá conhecendo as pessoas, a gente tá aprofundando em algumas coisas que a gente nem sabia. Então, assim, é como levar a vida, como conduzir a vida e a vida fica mais leve. Depois a gente volta pra rotina da gente, faz tudo que tem que fazer de uma forma mais leve. Porque, de certa forma, a gente sai com o espírito renovado de um bate-papo como esse, né? Isso eu acho uma coisa muito bacana. Então, assim, essa disciplina e essa vontade de encarar a vida é fundamental. Assim, que foi uma dificuldade, assim, que você teve que superar, Luiz, nessa fase ainda de começo da Avante ali, que falou assim, poxa, que foi assim, a barreira que falou assim, poxa, aqui eu sofri, aqui eu quase... Aquela hora que o diamante, sabe quando aquela figurinha que o diamante está aqui na parede, o cara vai dar a última picaretada, para. Teve alguma coisa assim para você que teve um momento pesado, que você falou assim, não, eu fui, mas foi pesado? Como eu saí do CLT e fui ser empreendedor, né? Eu conhecia até um pouquinho ali. Eu não sabia ser um empreendedor. Eu era líder na onde que eu trabalhava, sabia cuidar de pessoas, mas eu não sabia cuidar de um negócio. Então, o conhecimento, desde sempre, pegou muito para mim e por isso sempre eu fui muito atrás e por isso sempre isso fez a diferença na minha vida e faz até hoje. Porque eu só consigo dar o próximo passo na minha vida pessoal ou profissional com o conhecimento que eu adquiro, porque a gente não sabe de tudo. Sim. Se a gente soubesse, né? Mas se a gente não for atrás de saber, como que a gente vai aprender? Então, era uma coisa ali que eu ficava muito na dúvida. Pô, e agora? O que eu faço? Meu Deus do céu, porque tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa para fazer. Inclusive, é até perigoso quando você sabe muito, né? Sabe ou ouve muitas coisas. Porque para tomar decisão, dependendo do estágio que está a sua empresa, você pode errar. Se você tomar uma decisão que alguém fale, que é de um estágio já numa empresa madura, no começo da sua empresa, você vai quebrar, você vai errar. Por quê? No começo você tem que fazer o básico bem feito. É a coisa simples do negócio ali. E muita gente, a internet vende, esse monte de guru que tem, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Aí o cara vai fazer. Aí o simples e o básico ele não faz, que é o quê? Fazer vendas, cuidar de pessoas e fazer gestão da empresa. Aí ele começa já num outro negócio e não dá certo. Por que 80% das empresas quebram até 4 anos? Por conta disso. Elas não têm conhecimento e às vezes tem esse excesso de conhecimento, foca na coisa errada. Era uma das coisas que eu tinha dificuldade lá atrás. E a gente está no mundo de crédito, no mercado financeiro. O nosso mercado é muito afetado por coisas externas a nós. Vou dar um exemplo. Qualquer crise política gera crise econômica, que gera crise no crédito. Então, o governo tomou alguma medida errada. Isso impacta a economia. A economia impactada impacta no crédito. Então, lá atrás, a gente começou ali no meio da pandemia. Acabou sendo um cenário bom de crédito, porque teve muita liberação de recursos por conta do governo, para ajudar, muito subsídio, linha subsidiada do BNDES, por exemplo. Mas depois que deu aquele boom, até que o mercado deu uma saturada, apesar da pandemia, juros Selic chegou a 2 e pouco. Inimaginável hoje isso, né? O mercado começou a voltar. E pensa, injetou muito dinheiro e esse pessoal não estava produzindo, na sua maioria. Eles começaram a não pagar. O que aconteceu? Os fundos fecharam. E a gente tinha alguns produtos específicos que era totalmente inerente ao crédito. Aí a torneira fechou e a gente passou por essa dificuldade. A gente era monoprodutista naquela época. A gente fazia o capital de giro sem garantia. Uhum. Imagina, do nada, praticamente fecha a torneira. Fala, meu Deus, e agora? Ainda a gente não era tão grande, a gente, tinha 5, 8 funcionários, mas já faturava. Aí a gente começou a reinventar, ir para outras frentes, diversificar portfólio de crédito ali. Foi onde que a gente conseguiu ir caminhando. E a gente aprendeu o quê? Que sempre vão ter as crises. A economia, ela é cíclica. Vocês sabem, vocês vivem isso há muito tempo, estando no mercado. Às vezes ela está em baixa, ela vai subir, ela vai descer. Agora ela está em baixa, inevitavelmente o capitalismo vai fazer com que ela suba, não tem como. O mundo não sobrevive com ela sempre em baixa. Ela vai subir de novo, vai melhorar.
Qual que é o lance do empresário? Como ele consegue surfar no meio de tudo isso e manter um equilíbrio. Então, foi o que a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos, errando lá atrás, que a gente foi reconstruindo e reconstrói até hoje. Ah, tem um problema, tem uma dificuldade? Tá bom, é muito o que você falou de perspectiva, é igual na vida. Tá bom, tem um problema. Ou eu vou sentar e chorar, ou eu vou tomar uma atitude para resolver aquele problema. Então, como que eu olho? O copo meio cheio ou o copo meio vazio? Eu sempre olho o copo meio cheio. Eu sou o cara da esperança, de acreditar nas coisas. E eu sou assim. Às vezes é ruim, que eu confio demais, acredito demais. Às vezes eu peco pelo excesso, mas eu nunca vou pecar pela falta. Uhum. E vamos lá, para quem está em casa, explica um pouco qual que é a atuação da Avante Open Banking hoje. Para quem está em casa, que de repente não conhece, para você explicar um pouco essa atuação geral. Tá bom. A Avante nasceu na dor que eu observei que os clientes e empresários tinham na aquisição de crédito. Então, assim, sem crédito, as empresas não crescem ou não sobrevivem se ela não tiver um bom fluxo de caixa. Vocês sabem bem que lá nos Estados Unidos, qual que é a importância do crédito para a economia? Sim. Às vezes, é melhor ele ter uma linha boa de crédito, um nome bom para crédito, do que qualquer outra coisa. Exato. Porque o americano médio, mesmo tendo a renda que ele tem, ele consegue financiar e comprar uma boa casa, comprar um bom carro, fazer suas viagens e etc. Já ao contrário aqui do Brasil. Por quê? As linhas de crédito são escassas. Nem todo mundo que quer, inclusive se todo mundo que quisesse crédito eu liberasse, eu tava bilionário. Porque é muita gente que quer. Mas 70% hoje da população ou das empresas tem restritivos. Aí pensa, nem todo mundo que quer pode. Mas muito dos que queriam, podiam, mas o que acontece em geral no mercado bancário ou financeiro? As pessoas têm 2 ou 3 instituições só. O que eu percebi? Pô, o mercado é gigante. Imagina, quantos bancos não tem, quantos fundos de investimento não tem, quantas FDICs, fintechs ou qualquer maneira de captar crédito. Mas o empresário não conhece, ele está limitado ali nos seus 2 ou 3. E eu vi que tinha uma oportunidade de conectar com tudo isso, eu me associar a esses bancos, esses fundos e etc., para buscar esse crédito para as pessoas. Então, é basicamente isso que a Avante faz. A gente tem um portfólio de mais de 50 bancos, fundos, fintechs, para buscar crédito para o empresário ou para empresas que precisem. E não deixando ele limitado apenas com o que ele enxerga ali. Porque ele vai no banco A, o cara fala não para ele vai no banco B, fala não também, e ele fala, nossa, eu não tenho crédito. E, na verdade, ele pode ter crédito. Porque tem um baita no mercado. Às vezes, o segmento específico que ele está, algumas ou a maioria das instituições não fazem. Mas a gente vai achar uma que faz. Vou dar um exemplo de uma incorporadora, de uma construtora. Tem gente que não gosta do segmento. Tem bancos e fundos que têm bilhões para isso. Inclusive, a gente é conectado com isso. O cara financia toda a obra, todo o projeto, antes da obra, pós-obra e a próxima obra. Então, assim, é um mercado gigante. Basta entender cada cliente. Então, a gente olha para o cliente específico na dor que ele tem e dá uma assessoria completa para o crédito que ele precisa. É isso que a gente faz. É como se fosse a XP do investimento, a gente é a XP, a Avante do crédito. A gente olha e faz essa assessoria personalizada para a pessoa. Isso é sensacional, Fernando, porque até nos Estados Unidos isso é comum. Tem empresas assim que buscam créditos, mas no Brasil a gente não tem. Olha que legal. A gente é carente disso, né? Então é uma realidade que a gente vê nos Estados Unidos, e o mercado de crédito nos Estados Unidos é um mercado muito desenvolvido, muito acessado pelo americano, como você falou, tudo americano, ele tem um acesso ao crédito, a gente, né, trabalha com investimentos, ajudando o brasileiro a fazer investimento imobiliário nos Estados Unidos, e o crédito é tão abundante que até o brasileiro consegue financiar a sua casa nos Estados Unidos, né? Até um estrangeiro consegue financiar. Agora, no Brasil, muitas vezes falta crédito para o brasileiro que tem condição de pagar, né? Então, não é que falta, é que falta conhecimento, falta acesso, falta informação, né? Perfeito. Porque muitas vezes a pessoa precisa do crédito, tem um bom balanço, tem um conhecimento. Aliás, tem um conhecimento não, ela não tem um conhecimento, ela só conhece aqueles 3, 4 bancos ali, né? Que são os... Que é quase um monopólio, né?
acho que tecnicamente eu não posso falar isso, mas, né, popularmente posso dizer, né? Mas praticamente. Ela acaba não conseguindo, né? Então eu acho isso fantástico, sabe? Essa atuação de vocês. E olha, sabe? igual você falou, o quanto o crédito não fomenta essa atuação lá nos Estados Unidos. É demais, demais. O quanto isso não acontece. Por exemplo, o Home Equity, que a gente trabalha forte, ou a hipoteca, que é muito forte lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, lá chega a ser a 25%, a 30% do mercado. Eu não tenho exatidão nesse número. Que é o quê? A pessoa refinancia o imóvel que ela já tem quitado. Sim. No Brasil, isso não chega a 2%. Imagina, a gente tem um estoque imobiliário quitado gigante e a gente não chega a 2%. Sim. Por quê? Falta de desconhecimento. Muitos clientes falam assim, mas eu vou perder minha casa, eu vou dar minha casa, não faz sentido. Mas a maioria, vamos lá, compra sua casa como? Através do quê? Financiamento. De um financiamento. Ou seja, a casa já não era dela. Sim. Ele só termina e às vezes ele precisa de um crédito, uma solução mais acessível e ele não enxerga, ele tá morando em cima dela, ele tem uma casa ali e às vezes ele precisa de um dinheiro para pôr no negócio ou para trocar para uma dívida mais barata e mais alongada, diminuir parcela, ou mesmo para investir no seu negócio. Sim. Quantas pessoas a gente não conhece ou quantas empresas que têm ótimos negócios, porém só caminham no passo do fluxo de caixa delas. Sim. Então eu consigo só crescer, é óbvio. Meu negócio fatura 1 milhão, tem uma margem de 20 ou de 30, eu consigo só crescer naquela margem que eu retorno para o caixa. Agora, se eu tenho um negócio que me dá um ROI 5, me dá um ROI 10, se eu pego 1 milhão de um terceiro, de um banco, que seja de um fundo, e coloco, eu trago a presente a possibilidade de retorno. Sim. E muita gente nem pensa nessa possibilidade, porque não é vendido isso. Às vezes, tem empresário que tem medo de tomar crédito. Fala, nossa, mas isso não é para mim. Pô, é quase o exemplo que você falou lá. Quando é um mau profissional, o cara pega e sai e empreende. O que acontece? Dá errado. Dá errado. Quando é um mau cara de crédito, ele pega e não paga, dá errado. Agora, os bons têm medo de pegar e colocar num negócio que já é bom para ter um retorno quase certo. Então, isso é muito culturalmente falando do nosso país. O nível de maturidade, o nível de consciência quanto a crédito ainda é baixo. E o crédito é fator decisivo para desenvolvimento de um país como um todo. E isso talvez seja até por conta de uma falta também de educação financeira que vem da base, Total, né? Não sei, né? Total. Nos Estados Unidos, a gente vê muito comum bilionários nascerem do mercado imobiliário, porque eles fazem isso que você falou. Eles compram uma primeira casa, eles dão uma entrada e financiam o restante. Depois de 5, 6 anos, aquela casa dobrou de valor, eles refinanciam essa casa, compram mais 2 ou 3. Então, e vai nesse ciclo infinito, né? rapidamente, o cara, de 5 em 5, 6 anos, o cara triplica o patrimônio dele e daqui a pouco ele tá com uma série de propriedades, todas se pagando com o próprio aluguel, e o cara surgiu ali um milionário, um bilionário no mercado imobiliário. Isso é comum no mercado americano e a gente não vê isso no mercado brasileiro. Mas às vezes aí basta aquele fator que a gente falou, ter coragem para começar a fazer alguns movimentos, igual vocês fazem esse tipo de negócio lá nos Estados Unidos. Quantas pessoas não poderiam fazer e não fazem? Não fazem. Pô, vamos fazer o primeiro movimento, que é através de um crédito. Você falou, mesmo estrangeiros conseguem um crédito lá. Pô, Sim. sensacional. Sim. E provavelmente a própria rentabilidade do imóvel paga a parcela. Exatamente, é isso mesmo. Fica casadinho. Fica. Tá. E a taxa de juros baixa, né? Entre 6% e 7% É surreal, né? ao ano, né? E aí o próprio imóvel paga a parcela do Brasil. financiamento. Nossa, imagina se eu conseguisse ter essa taxa. Nem fruto de doação. Tem 6 ao ano. Essa é a taxa para o brasileiro, não é nem para o americano. Não é nem para o americano. Então, essa é a taxa para o estrangeiro. Se quiser financiar hoje, né? A gente está falando agora final de setembro. A taxa agora no final de setembro, 6,5% ao ano para brasileiro. O americano é um pouco menor. E aí assim, nossa, mas eu preciso dar 50% de entrada. Não, ele precisa dar a mesma coisa que ele dá no Brasil. Ele precisa dar 25% de entrada, né? No Brasil 20, 30, é isso aí que ele precisa. 25, 30% de entrada. Mas aí, às vezes, falta o que a gente falou um pouquinho antes. Falta conhecimento. Conhecimento. Que existe esse negócio, na verdade. É. Porque ele fica tão tradicional nos investimentos dele aqui. Por quê? Querendo ou não, quando a taxa Selic é muito alta, fica atrativo. Pô, 15%. Mas quanto mais ele pode ganhar no investimento desse, além de dolarizar o patrimônio dele,
e constituir patrimônio. Ele paga a parcela, tá constituindo e tá valorizando o patrimônio. Mas ele pensa, não, pô, tá dando quase 1% ao mês aqui, deixa eu deixar sossegadinho aqui. Mas dá para diversificar. Não é para deixar o tudo no mesma coisa. Ou pegar, eu tenho tudo aqui meu patrimônio, vou dolarizar tudo. Não, diversifica. Sim. Põe 1/4, põe 1/3. Por quê? Até envolvendo o que a gente falou um pouco antes. Risco político, econômico e todos os outros riscos que envolvem. Qualquer movimento, a gente tem muita sensibilidade no nosso país por esses tipos de risco. Sim, e o Brasil é um país bom para ganhar dinheiro, né? A pessoa Com pode certeza. pegar um crédito, colocar na empresa, que é o que vocês ajudam a fazer, pegar um crédito, colocar na empresa dela, usar como capital de giro, multiplicar aquilo lá. Conseguir um patrimônio, dolariza uma parte. Para ter segurança pessoal, né? E não precisa esperar juntar todo o dinheiro de uma casa para você pegar e comprar uma casa, comprar seu apartamento. Você pode juntar 25% e a própria casa, o próprio apartamento vai se pagar. Então, assim, você colocar o dinheiro para trabalhar para você, Com né? certeza. Essa é a grande jogada. Agora, o que é complicado para o brasileiro é a instabilidade do Brasil faz com que o brasileiro fique calejado. Né? São anos e anos ali onde ele passou por algumas crises, com inflações, né? Poxa, na hora que veio ali o Collor da vida, foi lá e arrancou todo o dinheiro Plano da pessoa. Bresser, plano Collor, plano verão, plano... Teve tanto plano. E, assim, graças a Deus, assim, dentro de todas as estabilidades, a gente entrou num momento de economia um pouco mais tranquilo. Ainda somos um país com certas instabilidades, política, econômica, jurídica, ultimamente ali, que eu acho que é uma das coisas que está mais chamando a atenção da gente aqui no Brasil, né? Mas é um país que tem muita riqueza, que por mais que a gente consiga, assim, a gente tem toda a gente trabalha acorrentado, né? O brasileiro trabalha acorrentado. Joga né? no hard. E aí ele consegue acumular riqueza, dinheiro no hard. E aí ele consegue acumular riqueza no Brasil. E aí é importante ele dolarizar uma parte. Proteger esse patrimônio, essa fortuna que ele criou. E pensar que dolarizar não é só proteger, dolarizar também é ganhar dinheiro em dólar, né? Sim. Porque quando você vai lá, multiplica o seu patrimônio, né? A casa se paga, né? Depois de 5 anos, a casa dobrou de valor. Se você quiser vender, você encaixa aquele dinheiro, né? Coloca em caixa aquele E é dinheiro, impressionante, né? igual você falou, quantos bilionários fazem isso? É impressionante como eles sabem disso antes e tomam ação antes, né? Isso. O resto vem e não acredita. Aí depois não sabe por que o outro é bilionário. Exato. E a gente não. Luiz, e pensando nessa construção do crédito, nos Estados Unidos é muito simples, gente. Nos Estados Unidos, você com a sua renda no Brasil, de forma simples, o contador vai fazer uma cartinha para você, falando quanto foi a sua renda nos 2 últimos anos, qual foi a sua renda no ano atual, e você vai conseguir crédito para adquirir seu imóvel nos Estados Unidos. Simples assim, fácil assim, financia até 75%, com uma taxa de juros atualmente em 6,5% ao ano. Então, assim, é muito simples, muito fácil. Diversifique, coloque dinheiro, dolarize seu patrimônio, coloque dinheiro na melhor e mais forte economia do mundo há décadas, há séculos. Agora, a gente também tem que construir aqui, certo? A gente é empresário no Brasil e ajuda o empresário a fazer um investimento no exterior. Mas a gente também é empresário aqui e a gente precisa aprender a jogar o jogo de crédito aqui. Qual que é o caminho para fazer isso, Luiz? Assim, o que acontece? Porque o que eu acho que deve ser um grande pecado? A pessoa bate na porta quando está precisando, quando já não tem mais o que fazer. Aí fica mais difícil de trabalhar. Qual que é o caminho mais adequado? Isso mesmo, né? De repente a pessoa que está precisando consegue, não consegue. O que você acha, né? E também pensa, e já complementando a pergunta, desculpa te interromper, o que a empresa precisa para ela conseguir acessar uma linha de crédito? Você fala assim, poxa, essa empresa já não conseguiu aqui na Caixa, Bradesco, Santander, Itaú, vai na Avante. Como é que essa empresa tem que estar? Até para ajudar o empresário que está em casa a se preparar para esse momento. Legal. Vamos começar pelo que o Denis perguntou. Muitos perguntam qual o momento ideal para tomar o crédito. O que acontece? Muitos não sabem qual o momento ideal. Qual que é o timing correto? E geralmente passam do timing. Passa do timing. Geralmente o empresário, o empreendedor ou quem precisa de crédito, ele busca o crédito depois que já passou. E o que acontece? Eu falo muito que o timing ideal para buscar crédito é antes de precisar do crédito. Você fala, Fernando, mas como assim antes de precisar? A pessoa que tem consciência do seu fluxo de caixa, ela já entende que ela vai precisar antes do crédito. Então, se essa pessoa tem uma DRE bem feita, o seu negócio planejadinho, ela sabe, pô, a gente está em setembro. Provavelmente em dezembro aqui, mantendo
o meu número e subindo isso aqui, vai dar um furo no meu fluxo de caixa lá em dezembro. Os números dela em setembro estão ótimos. O score dela está muito bom. O que acontece? Ela vai até pesquisar ou não e não faz. O que acontece? Chega dezembro, começa a usar o cheque especial, começa a usar a conta garantida, atrasa um boleto, faz não sei o que, o score dela derrete. Todo aquele crédito dela que era muito bom, primeiro que ela tinha aprovação e tinha aprovação em ótimas taxas. O que acontece lá em dezembro? Ela passa a ter o risco de não ter aprovação e a taxa dela fica muito alta. Pensa bem, ela tinha a oportunidade de pegar todo o crédito que ela precisava numa taxa justa, ela não tomou e correu o risco de lá na frente de não ter um crédito e uma taxa alta. Fala, Fernando, mas, deixa eu precisar para tomar. Uma Selic de 15, dependendo do crédito que ele toma, eu falo, pega o crédito e aplica. Até você precisar do crédito. Se não precisar, depois liquida a operação. Por quê? O empresário também não dorme com problema de não pagar a conta. Saber que você tem um dinheiro lá guardado e se precisar você só utiliza, é a melhor coisa do mundo. O que acontece geralmente? Chegou no dia, folha de pagamento, 200, 300 mil reais, financeiro. Fernando, não tem como pagar a folha. Tá, e aí? Aí não sabe o que fazer. Pega, começa a ligar pro gerente do banco. O gerente do banco vai tentar ver alguma coisa. Se for de última hora, ele vai conseguir a pior linha possível. Vai enfiar um monte de produto no cara, consórcio seguro, um monte de coisa. Se conseguir. E se não conseguir, aí bate o desespero, começa a ferrar tudo na empresa. Então, o time correto que eu oriento para tomar crédito é antes de precisar o crédito. É o melhor momento para ele tomar e ter as melhores condições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e pega muito, tá? Inclusive, eu estava com o CEO fazendo o nosso podcast da Trinos e da TG Core, fundos imobiliários. Ele tem um fundo imobiliário e ele empresta para incorporador. E o que eles desenvolveram uma solução? O que ele falou? A primeira estatística, que 20% só das incorporações do Brasil estão com as grandes incorporadoras. Que eu me lembro e foi alguma coisa que ele falou. 80% estão com incorporadoras menores, ou seja, são regionais. E qual o problema? O crédito está só nessas grandes. Por quê? Elas são auditadas por Big Fours. KTG, Deloitte e etc. Ele resolveu essa solução conseguindo pegar o fluxo de caixa, o fluxo de obra, de caixa, tudo num sistema e conseguir transformar tudo isso em documentação para os empresários a tomarem crédito. Tô dando um exemplo aqui na incorporação, tá? Por quê? Tem que ter o documento. E às vezes ou muitas vezes, a maioria não tem. Imagina, vocês que são do ramo. Aí, lógico, que tem incorporadora pequena que faz um tanto lá de apartamento, uma médio, vai ficando maior e etc. Mas o cara pequeno para o médio, às vezes ele não tem. Ele faz ali na planilha, vai fazendo... Ele não tem esse gerenciamento dos custos dele. Como se nem ele sabe do negócio dele ou dos números dele, vai fazer para demonstrar para um banco ou para um fundo dar crédito para ele. Não tem. Então, a grande orientação aqui é que tenha seus documentos sempre regularizados, que faça a sua contabilidade, que tenha ao menos um balanço, uma DRE, o seu imposto de renda tudo feitinho. É o básico. Tendo tudo organizado e tendo o nome limpo, é óbvio, é muito mais fácil de conseguir crédito. Fernando, só dá para conseguir quem tem o nome limpo? Na maioria das vezes, sim. Porém, com exceções, quando a gente fala com crédito de garantia, principalmente imobiliário, é possível tomar crédito mesmo com restrição. Dependendo do tipo de restrição. Se não for muito pesado, que não for onerar. Porque os próprios fundos que trabalham com imóvel, eles falam, a gente não é imobiliário, a gente não quer o bem. A gente quer receber o fluxo de caixa e pagar o fundo lá e ter a rentabilidade. Mas muitos acabam não pensando desse jeito e não fazem esse tipo de investimento e nem tem toda a documentação. E aí que erram muito no crédito. Mas quem tem ali muito bem feita a sua documentação e mantém a sua contabilidade em dia,
a chance de crédito é alta, basta ter mais de uma opção e se não conhece, quem o ajude a fazer. Pensando assim, basicamente para você tomar crédito, né, você tem que ter um negócio que tenha ROI, que você tenha margem, né, que pague aquele empréstimo, e aí você tem que ter um balanço, você pega, DRE, né? você tem que estar preparado para isso, e esse empréstimo ele vai servir para você ou crescer mais rápido, né, ou para simplesmente ali um momento, um furo ali que está ali no pontual que você tem. Qual que é as principais linhas de crédito que você atua ali, você ajuda o empresário? Assim, capital de giro, para que o investimento? Me explica um pouco que eu não sei nada disso. Tá, vamos lá. Hoje a Avante atua com praticamente todas as linhas de crédito do mercado. O que a gente não tem, a gente sabe quem tem e a gente vai atrás. Ou seja, a gente pode ser simplesmente uma ponte para a pessoa conseguir aquele crédito. Uma operação internacional, um FINIMP, um ACC, um ACE, que é o cara trazendo da China ou mandando para os Estados Unidos, alguma coisa assim. A gente tem as linhas tradicionais de crédito aqui no Brasil, tanto de curto prazo quanto capitais de giro. É óbvio que, como eu falei, as linhas sem garantias ficaram muito escassas. É o cara AAA que tem acesso a esse tipo de linha. Geralmente, quem que o banco quer dar esse crédito hoje é o cara que não vai pegar. Fala, nossa, aqui, ó, o Flávio Augusto, você tem 2 bilhões aplicado aqui, você quer mais 2? Talvez ele não vai pegar, porque ele já tem. Ou não, né? Se for ele fala, beleza, deixa aqui, eu pego mais 2 e faço mais 20. Então, a gente tem as linhas tradicionais de capital de giro, linhas de curto, médio e longo, e a gente tem linhas estruturadas também, com garantias seja de recebíveis, seja de veículos e seja de imóveis. E a gente estrutura operações também. Como assim? Eu tenho uma fazenda que ela é produtiva para compor, eu tenho recebíveis, eu tenho um contrato futuro com o governo, então a gente consegue juntar um monte de coisas e construir um contrato para a pessoa, entendendo realmente a necessidade. Então é uma coisa bem personalizada que a gente consegue fazer, desde o médio empresário ali até do grande, a gente entende realmente. Então uma solução não óbvia quando ele vai no banco, porque eu já fui de banco. O gerente do banco, ele entrega o mais fácil. Então, quando, vamos rodar aqui, já está pré-aprovado no sistema, a gente pega e faz. O que a gente faz? Não pega o mais fácil, a gente pega o melhor para o cliente. Porque a gente não trabalha para os bancos, a gente trabalha para o cliente, apesar de ter a parceria com os bancos. Essa é a total diferença. Então, eu olho a melhor condição para o cliente. Diferentemente do cara que está ali na ponta do banco, que talvez, e é verdade. Ele está querendo bater a meta dele, fazer os negócios dele, ele faz o que é melhor para ele ou para o banco. Então, a gente consegue olhar e estruturar praticamente qualquer tipo de operação. De novo, a gente não tem tudo, mas o que a gente não tem, a gente sabe quem tem. É um exemplo lá no Class, alguns empresários que tinham algum tipo de negócio, que seja no meio da cadeia produtiva, que a gente precisava financiar, a gente já conseguiu com alguns fundos montar alguns fundos pro cliente específico, que ele consegue financiar o cliente dele. Então, uma coisa que eu nem imaginava que tinha. Vamos supor, uma franquia com a franqueadora. No meio aqui, constrói um fundo. A franquia quer vender mais franquia, mas para vender, esse cara que está comprando precisa de uma parte do crédito. A gente conseguiu uma ponte, monta um fundo aqui que consegue vender mais. E um monte de outros cases que tem dado certo. Coisas que nem eu mesmo imaginava que poderia ser feita, mas como a gente tem acesso... É igual eu falei aqui, semana passada no nosso podcast estava o CEO de um grande fundo imobiliário. Na retrasada estava um CEO de um banco. Na outra, então assim, o acesso a esse pessoal faz toda a diferença. Vocês vêm com uma demanda para mim. Vamos supor que eu não saiba se eu tenho ou não o crédito. Eu ligo para algum desses caras. Ô fulano, tô com essa demanda. Não, traz aqui, vamos fazer uma reunião, a gente constrói. Então tudo é possível
desde que tenha esse acesso e, óbvio, seja uma empresa redonda e honesta, né? E De preferência. trabalhar para o cliente faz toda a diferença, muda o jogo. A gente sempre fala, porque a gente também acredita nisso. Tanto que a gente sempre fala o seguinte: a gente vai ajudar você a investir em um imóvel nos Estados Unidos. Diferentemente de uma imobiliária tradicional, a gente que quer vender ali o que vai dar maior comissão para ela, e ok, é justo, é o trabalho deles, né? Não sei nem se é justo, né? Mas é assim que acontece, né? Assim que eles foram ensinados, inclusive, né? Quanto maior o valor do imóvel, maior a sua comissão, e aí é isso que ele tenta vender. A gente não. A gente olha para o objetivo do cliente e o que ele quer. Ele quer rentabilidade, então tem o imóvel em Dr. Phillips lá por 1 milhão, tem o imóvel em outro lugar, mesmo tipologia do imóvel de 500 mil, e aí esse de 500 mil vai dar rentabilidade maior para ele, porque a alocação daquele de 1 milhão, ele não vai ser suficiente para ter um equilíbrio, valor investido versus rentabilidade. No outro, então a gente vai falar para ele, ó, não compra esse aqui de 1 milhão, compra esse aqui de 500 mil. Então, a gente traz esse olhar para o cliente, porque o nosso compromisso é com o cliente, né? Isso faz toda a diferença. Quem olha para o cliente, é igual você falou do corretor aí, que às vezes faz esse tipo de negócio. Provavelmente no curto prazo ele vai ter mais resultado que você. Mas no longo prazo você vai ter um negócio mais sustentável, que vai crescer mais, porque todos os negócios funcionam em prol do cliente. O cliente tem que ser o centro do negócio. Clientes bem atendidos, ele vai dar um retorno, de novo, talvez no curto prazo, você vai falar, putz, esse cara tá fazendo errado, tá crescendo, não sei o que, mas, gente, coisa errada. Mesmo que no Brasil, às vezes, aceitem algumas coisas, eu acredito no certo. Coisa errada no médio e longo prazo não dá certo. E uma coisa que acontece com a gente, que eu creio que deve acontecer com você também, pelo perfil que você está comentando aqui, né, da Avante, é que o nosso cliente, ele depois investe de novo com a gente em outros imóveis. Ele faz vários investimentos, porque ele faz um primeiro, ele ganha dinheiro, deu certo, ele gostou e faz de novo, sabe? Então, a gente tem um alto índice de clientes que repetem a operação. Então, acredito que isso deve acontecer com você também, porque depois o cara nunca mais vai querer ir tomar um crédito no banco. Não, com certeza. Ele precisa de novo, ele vai ligar para a Avante. Imagina, né? A gente pegar um médico, um empresário que é super demandado, ou que ele queira tomar crédito, uma operação estruturada, ou que ele queira comprar uma casa nos Estados Unidos. Ele tem a opção, talvez, de tentar ir direto pegar o crédito, ou talvez de tentar ir direto comprar uma casa nos Estados Unidos, concorda? Sim. Mas ele vai ter muito mais trabalho. Sim. E a chance dele não fazer o melhor negócio é gigante. E talvez é isso que a gente resolva no meio do caminho. E quando a gente resolve, e o cara que não tem tempo, porque tempo para esses caras high ticket às vezes é mais precioso que o próprio dinheiro. E a gente atua por eles e de maneira honesta e que dê ROI principalmente para eles, cara, eles vão fazer 1, 2, 10, vão recomendar. Sim. Quantos negócios vocês não devem fazer por recomendação? Sim. A maioria. Pronto. É normal, é natural, pô. Por que a gente dá tanta cara na internet? A gente grava podcast, grava vídeo, não sei o quê. Infelizmente, no Brasil, o setor financeiro tem muito golpe. E o imobiliário deve ter também, tem muito golpe em tudo. Por que a gente dá a cara? Para mostrar credibilidade. Falar, eu tô aqui falando. Se der problema, se der errado, pode falar comigo. Muita gente não aparece, não faz não sei o quê. Como que uma pessoa toma um crédito, sei lá, de 1 milhão, 5, 10, ou às vezes até compra uma casa nos Estados Unidos? Quanto golpe que não deve ter? Falar, manda a entrada aí para mim, que eu vou resolver tudo para você, e some. Mesma coisa no meu mercado. Muita gente cobra antes a assessoria. Esquece, cobrou antes, tem coisa errada. A gente não, só cobra no sucesso. É o sucesso fee. Deu certo? Beleza, prestamos assessoria, o cliente ficou satisfeito. Sim. O sucesso do cliente é nosso sucesso, né? E aí, dentro desses... Vamos pegar assim, ó, que é uma pequena fatia desse sucesso que a gente vai transformar a nossa vida, porque a gente está transformando a vida dos nossos clientes, né? Mais importante do que para a gente, o nosso trabalho, é para o nosso cliente, porque a gente está transformando a vida deles. Esse que eu acho que é o grande diferencial, porque a gente está trabalhando não pelo dinheiro em si, mas pela transformação, pelo propósito, né? Por fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Pro todo, né? Aí, mas vamos pensar um pouquinho, né, em toda a transformação que o Luiz Fernando teve e nos frutos que ele colhe dessa transformação, né? Recentemente aí, o Luiz estava lá na Flórida, curtindo um pouco a Flórida. Conta pra gente como é que foi a experiência sua da Flórida, quais foram o que marcou mais para você? Tava lá
Viu? Eu sei que você... Nossa, tem momentos ali que eu imagino que você vai citar aqui, mas tem momentos únicos aí dessa viagem. Ah, com certeza, né? A experiência de ir para fora do país e principalmente com a sua família, meu, eu imagino a primeira vez que vocês foram, igual você falou, a primeira vez minha e a 100ª morando lá é especial. É especial. E é único, né? É uma cultura diferente, é uma tratativa das pessoas diferente. A gente sente até um nível de seriedade das coisas que são tratadas de forma diferente. É igual você citou aqui, às vezes no Brasil até começa a se questionar decisões judiciárias. E a gente sente um país um pouco não, muito mais sério, né? E isso transparece em tudo, na segurança, na organização, na limpeza, no tratamento, no encantamento. Então, assim, meu, eu fiquei apaixonado por Miami. Quero morar lá. Orlando é sensacional. A gente vê o tanto de empreendimento que tem lá, não só em Orlando, mas todas as cidades ali em volta, que eu acho que é onde que vocês atuam também, meu. É fantástico, parece que você está vivendo a cena de um filme, né? Sim. Na vida real. E quem não quer ter isso? Isso é bom demais. Além de você estar proporcionando para você mesmo, quando você proporciona para um filho, para sua esposa, para a família, aí eu acho que é demais. E a experiência é única e fantástica, né? O Luiz não contou aqui, mas eu vou ter que puxar um pouquinho, assim, ó. Cara, o Luiz estava lá, você viu, sim, estava na quadra ali com o melhor tenista de todos os tempos. Você teve o prazer de assistir o Djoko, né? Em termos de resultado, é o melhor de todos os tempos. Você tem ele, Nadal, você tem Federer, que são fantásticos, mas em termos de resultado, você estava na quadra ali, vendo o Djoko ali. Eu fui na final do Miami Open, era um sonho que eu tinha, e no jogo de tênis que eu não tinha ido, só em alguns aqui no Brasil. E aí eu peguei a final. Falei, tá bom. Peguei a final e peguei lá embaixo. Fiquei atrás do técnico do Mencic lá, que era o cara que jogou contra o Djokovic. O cara tava falando que o cara veio comemorar, tava filmando assim. É um rim, né? Um ingresso para ir num negócio desse. Mas a experiência é única. É um negócio que é igual você falou do Djoko. É uma pessoa que inspira todo mundo, pô. O cara tem uma mentalidade fora de série. Sim. E tudo que ele conquistou, é óbvio que ele tem o talento, que ele é um cara que treina demais, mas aliado com isso, principalmente no esporte igual o tênis, que é individual, mas o problema de ser individual, beleza, se ele errar é com ele mesmo, é diferente do coletivo, que ainda você depende. Mas a tensão ali para disputar um match point, alguma jogada decisiva, o cara tem que ter um mental muito forte. É igual, creio eu, quando vai fazer a apresentação, uma palestra para uma plateia gigante ou de pessoas muito importantes. Imagina, o Hard Rock Stadium lá lotado, o cara poderia ganhar o 100º título dele e jogando com um menino lá, 19, 20 anos. Ele acabou perdendo, infelizmente. Mas, cara, o cara com 38 anos se entregando, dando piruleta, se jogando como se não houvesse amanhã. Parecia que era o primeiro título dele. E muitos não têm, né? Eu falo muito sobre o empresário que tem muito ego. Às vezes o ego cega o cara. Ele já chegou em determinado patamar, ele acha que não precisa mais, aí é onde começa o declínio dessa pessoa. Ele para de enxergar os pontos cegos dele. Sim. E o ponto cego, às vezes, é uma coisa que vai realmente falir o nosso negócio. E a gente tem que ficar atento. Mas o que nos cega disso é o nosso ego, né? Mas foi uma experiência, assim, fenomenal e, é bom demais, né? E no Orlando, ali, o que foi um momento assim que marcou bastante ali? Cara, eu fiquei... Nossa, eu esqueci da cidade. Eu fiquei em Orlando, eu fiquei no hotel lá, no Hilton, e depois eu fui para uma cidade ali perto, que fica uma meia hora dali, esqueci o nome, uma bem bonita, que tem um nome... Intergarden? Ai, será que era? Sei lá, eu fiquei numa cidade que era uma meia hora lá, eu fiquei uns 8, 10 dias, aí eu aluguei uma casa pelo Airbnb. Uhum. E eu senti vivendo o clima como se fosse um americano indo lá. Eu ia no mercado, a minha esposa fazia almoço, fazia janta, brincava com meus filhos lá no parque do condomínio. Além dos parques, foi uma coisa que me marcou muito. Consegui viver a rotina ali, até o carrinho do sorvete, o ice cream lá, tocando a musiquinha. Vamos aproveitar aqui. Que, é super legal. Todo mundo vai nos parques, etc. Mas ter essa oportunidade de viver isso também é totalmente diferente.
Fora o medo do jacaré, né? Tinha uma- Todo lugar tem uma plaquinha. Tinha um laguinho atrás da casa, assim, minha esposa falou, pelo amor de Deus, não deixa a porta aberta que vai entrar um jacaré. Eu falei, aqui não tem. Ela falou, vai vendo que não. Não, tem jacaré na Flórida, mas não é tão comum assim como aparece na internet. É que né? quando eles colocam na internet, não colocam o jacaré, colocam um dinossauro que parece um jacaré, né? Pra piorar a situação. Aí fala, meu Deus. Mas não é assim, né? Eu mesma só vi o dia que eu fui na reserva, e eu vi, porque daí você vai na reserva, o jacaré tá solto ali, você passa de carro e vai vendo, né? Mas eu nunca vi o jacaré numa situação cotidiana, assim, eu nunca vi. As outras pessoas já viram, mas não é tão comum assim, né? É que é uma coisa que, É que tem fica lá nas- e que é não que- tem no Brasil, né? E aqui fica as plaquinhas lá, o alligator, fica. não sei o que. Mas engraçado, fica as plaquinhas por uma questão de seriedade mesmo, sabe? De se é um lugar que tem sempre a plaquinha pra lembrar a pessoa que tem, sabe? Então Tem a possibilidade de ter. Na verdade, Eles já só de ser tiver uma lugar quantidade de água determinada, tem que ter a plaquinha. se é um entendi. estado, né, que tem um lugar que tem, nesse sentido que eu quis dizer, se é um estado que onde existe esse animal, eles vão lá e avisam que isso é possível de acontecer, mas é mais uma questão de seriedade mesmo ali, de proteção, sabe? Legal. Não é uma coisa que obrigatoriamente vai ter, né? O bate-papo foi bacana, né? Sim. Sim, se a gente conversar com o Luiz aqui, a gente tem que marcar ali um jantar, né, para unir as famílias. E a gente vai marcar, né, pô? Como que é, se não for aqui, é mais fácil lá, né? Que aqui não dá tempo. É isso aí. Mas assim, antes da gente finalizar, queria que o Luiz Fernando desse pra gente. Você é uma pessoa de sucesso, você é um profissional que muita gente admira, sua equipe se inspira em você. E eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão em casa, quais são os seus conselhos para essas pessoas, seja a pessoa que está no início ou um profissional que já é de sucesso, mas que quer dar um próximo passo, enfim. Quais são os seus conselhos? O que você diria para essa pessoa se ela hoje te falasse assim, Fernando, me ajuda a ter sucesso, me ajuda a crescer mais, enfim. Queria que você desse esse conselho final aí. Tá bom. Primeiro, ser honesto. Sempre. Tem muita coisa que a gente vê gente errada aqui no Brasil prosperando e a gente acha que é normal. Não é normal. E isso, de novo, não leva você nem para o médio nem para o longo prazo. Ele pode te dar sucesso no começo. Então, cai fora. Tudo que é fácil demais, provavelmente é alguma coisa errada. Então, por que muita gente, muito brasileiro, cai em golpe? Promessas fáceis. E muita gente acredita, vou entrar e dá errado. O trabalho que dá retorno, ele é duro, ele tem problema. Ele vai dar dor de cabeça, ele vai dar dor de barriga, você vai ficar sem dormir. Mas é melhor você ficar sem dormir por conta disso do que estar fazendo alguma coisa errada. Isso é ponto de partida. Tanto que a nossa cultura, o primeiro ponto é ética, segundo é pessoas e resultado. Vou falar até em cima disso. Segundo, saiba lidar com as pessoas. Cuidem das pessoas, independente de quem seja. Às vezes, quando fala em cuidar de pessoas, a gente sempre pensa em pessoas de alto escalão. Não, tem que cuidar desde a tiazinha do café. E, inclusive, para mim, essas são as pessoas que têm que ser melhores tratadas. Porque realmente você mostra a verdade com esse tipo de pessoa. Tem gente que fala, nossa, eu trato super bem as pessoas. Só trata a gente graúda bem. O resto não trata bem. Trate bem as pessoas. Invista nelas. Entenda os sonhos delas. Realmente tragam essas pessoas para jogarem os jogos junto com você, que isso vai mudar seu resultado. Imagina, a gente é um só. Você tem 24 horas por dia e você 24. A única possibilidade da gente ter mais tempo é óbvio. Tem uma frase que a intensidade distorce o tempo. A gente pode ser mais eficiente e fazer mais coisas. É igual a gente está fazendo. A gente está, sei lá, há 10 meses no Class. Parece que a gente está há 2 anos. A gente conhece há 1 ano. Parece que a gente conhece há 10 anos. Por quê? Intensidade. Seja intenso com as coisas. Mas quando você quer multiplicar tempo, a única maneira é tendo pessoas ao seu lado e pessoas boas. O que acontece com muito empresário quando começa? E é porque não tem muita opção. Contrata qualquer um. E às vezes, pelo menos no momento que eu estou do meu negócio, eu prefiro tentar contratar os melhores. E se não for os melhores, pelo menos os mais leais. Que esse melhor eu vou treinar para que você não tenha um problema lá na frente. Que com certeza você vai ter. Principalmente com pessoas desleais. E terceiro, tenha resultados.
Não tem nada mais que te valide ou te aproxime de boas pessoas do que ter resultado. Primeiro, tenha resultado para si mesmo. Muita gente quer ficar mostrando, eu vou fazer para Cíntia, eu vou fazer para mostrar. Cara, tenha seu resultado. E quando eu falo de resultado, não é só resultado financeiro. É sucesso na sua saúde, na sua família e no seu trabalho. Porque não adianta nada você ser uma pessoa muito rica e com a alma vazia e com outras coisas que você não tem. Você tem problema no casamento, seu filho mal sabe, nem chama você mais de pai. Você não tem essas outras coisas que é essencial. E quando você está na construção, é lógico que tem que ter desequilíbrio, porque senão você não consegue fazer as coisas. É sonho que 33% do meu tempo eu ia cuidar de qualquer coisa. Não dá. Mas não dá para abandonar também as outras coisas. Tem que cuidar, é importante. Porque senão quando você chegar lá, talvez é tarde demais. E essas coisas não voltam mais. A maior consciência, talvez o melhor conselho, é entender as coisas no hoje. Do jeito que elas realmente estão acontecendo. Para valorizar aquilo lá. Pensa, a gente é super ambicioso, quer um monte de coisa, mas, pô, é bom pra caramba o jeito que a gente tá já, né? É bom pra caramba a nossa família, as nossas esposas, maridos. Tem gente que não sabe curtir e não sabe aproveitar. Tem que ter ambição na lua, mas viva o hoje também, porque do passado já foi e a gente só pode cuidar do hoje, que inclusive cuidando bem do hoje é onde a gente vai construir um melhor futuro. Demais. E frase final aí, cuidando do hoje, que a gente vai construir o futuro. Adorei. Cara, prazerzão estar contigo aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Fantástico, espero que tenha sido bom para você. Tenho certeza que agregou muito para quem tá ali. Para quem chegou aqui e não se inscreveu no canal ainda, não deixe de se inscrever e dar o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que aqui foi um bate-papo que a gente abriu ali nosso coração para você, trouxe tudo que era possível, né? Tenho certeza que o Luiz trouxe tudo que ele podia aqui para entregar para você. E se você está pensando em fazer um empréstimo, está precisando de alguma coisa, nem está precisando, mas fala assim, poxa, ó, eu acho que é uma coisa legal, fala com o Luiz, que você vai ter uma pessoa que é só uma íntegra, verdadeira. Isso é uma coisa assim que é gostoso de estar com o Luiz, porque é muito transparente, muito gostoso estar com o Luiz. Isso porque por causa dos seus valores. Era um grande prazer estar contigo, tá? Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E você falou aí, ó, de escrever igual no nosso canal. Se você falou que 200 mil pessoas viram, por que você não tem 200 mil inscritos? Poxa, isso aí. Dos 200 mil, pelo menos 10% de taxa de conversão, hein? Pô, vamos esse vídeo chegar para mais gente, né? E pra gente finalizar, deixa suas redes sociais, fala um pouco do seu podcast também para as pessoas. Boa. Né? Bom, meu Instagram é fernandojanu.co. Tem também da Avante Open Bank e o nosso podcast é Avante Talks. A gente fala muito sobre negócio lá. A gente bate papo com empresários, inclusive vocês já estão convidados, a gente só precisa marcar uma agenda. Cara, agrega demais e é igual a gente falou, é gostoso demais isso aqui. O papo é bom demais, mas pensa como propósito. O quanto que quem assiste, porque eu sou consumidor de podcast, eu acho que vocês também. Sim. O quanto que eu uso isso para crescer na minha vida. Sim. O quanto que isso não é um propósito para todo mundo investir melhor, tomar um crédito melhor e para falar de negócios com justamente pessoas e empresários da vida real. A gente atua e tem a dor de empresário, né? Então, podcast é bom demais e escreva no Café The Brokers, escreva no Avante Talks, que vai ter muito conteúdo bom, né? É isso aí, tem insights, ter conhecimento, ter ideia, se inspirar na história das outras pessoas, né? Podcast é bom demais. Isso aí. É isso aí, gente, ó. Depois disso aí não tem como não se inscrever. Um abraço, até o próximo episódio. Falou, pessoal.